O retorno da espuma em caixas sifonadas da lavanderia ou em tanques de lavar roupa é um fenômeno que ocorre devido a falhas em projetos hidráulicos em função da falta de conhecimento de alguns profissionais acerca da NBR 8160, ou até mesmo quando a edificação é executada sem o projeto hidráulico. O retorno de espuma ele pode acontecer de forma mais branda, como é o caso de residências térreas, ou de forma mais intensa, como é o caso de um edifício alto nos pavimentos mais baixos. Observe esses vídeos que estão passando aí para você. Você, projetista, você pode evitar essa situação. Se você quer entender como funciona esse fenômeno e como você vai evitar isso no seu projeto, assista esse vídeo até o final que eu vou te contar todos os detalhes. Então, pessoal, para entender como funciona o retorno da espuma, a gente precisa interpretar o que preconiza a NBR 8160 nessa figura aqui que eu vou deixar para você o número embaixo, tá bom? Então a norma traz uma tubulação aqui aleatória, com vários desvios. Beleza? Perceba que primeiro ela começa da vertical para a horizontal, depois ela faz mais um desvio aqui, depois ela faz outro aqui e mais um desvio horizontal. Por que a norma traz essa figura? Porque nas mudanças de direção dos tubos que conduzem esgoto, ocorre um fenômeno chamado sobrepressão, beleza? A sobrepressão, ela ocorre em função da turbulência que é gerada devido à mudança de direção. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma figura para a gente entender melhor, de uma forma mais didática, essa questão da sobrepressão. O que é a sobrepressão e como é que ela ocorre? Quando eu tenho um efluente sendo escoado por um tubo de queda, esse efluente será escoado pelas paredes do tubo de queda e no meio dele vai vir aqui ar, beleza? A gente chama isso aqui de núcleo aerado. Ou se esse tubo conduzir espuma, a água, o efluente, ele será escoado pelas paredes, tangenciando as paredes, e a espuma pelo meio. Então vamos observar a figura aqui. Quando eu tenho mudança de direção, vai acontecer um fenômeno chamado salto hidráulico. Ou seja, o efluente ele deixa de escoar ali a meia seção do tubo e passa a escoar a seção plena. Isso vai acontecer o quê? Vai bloquear a entrada de ar para um determinado trecho da tubulação, certo? Eu vou ter aqui uma cortina líquida que vai se formar naturalmente aqui, e quando eu tenho o salto hidráulico aqui, nesse lado, eu formo uma região de vácuo aqui, que é aproximadamente 10 vezes o diâmetro. Essa região do salto hidráulico, ela vai ocorrer naquela métrica que a norma traz, 10 vezes o diâmetro. Então ali vai ter alta probabilidade, em função da turbulência que gera o salto hidráulico, de ocorrer um vácuo aqui. Então, se eu tiver espuma e ela se acumular aqui, e quando ocorre esse vácuo, essa espuma ela vai sofrer a pressão positiva, certo? O que é a pressão positiva? É a pressão que expulsa o efluente, ele empurra o efluente, beleza? Então, essa espuma ela será empurrada até sair em um determinado trecho da tubulação que seja aberto. E é aí que ela sai nos ralos. Então, é basicamente isso. A teoria é essa do salto hidráulico. E o que é que você tem que fazer para evitar isso? A norma traz aqui, ó, regiões com métricas, com medidas determinadas, certo? Então você deve obedecer essas medidas. Por exemplo, a montante desse desvio aqui, eu vou ter o primeiro trecho de sobrepressão, que diz aqui que é 40 vezes o diâmetro. Se esse diâmetro aqui for um diâmetro de 100 milímetros, eu vou multiplicar ele por 40. Isso vai me dar aqui 4.000 milímetros, que é igual a 4 metros. Certo? Então, eu vou ter aqui uma região de 4 metros, onde eu vou ter sobrepressão. Ou seja, se eu conectar qualquer tubulação nesse trecho aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí a probabilidade de retorno de espuma nesse ramal que eu conectei aqui. Beleza? Então é basicamente isso. De forma clássica, como é que ocorre, em qual região ocorre mais este fenômeno? No pé do tubo de queda. Eu tenho aqui o tubo de queda, eu vou ter uma região de sobrepressão aqui, ó, de 40 vezes o diâmetro, e quando eu tenho uma mudança de direção, eu vou ter outra região de sobrepressão de 10 vezes o diâmetro. Ou seja,
eu tenho que conectar aqui depois de 1 metro se esse tubo for de 100 milímetros, certo? Se eu conectar aqui, por exemplo, algum ramal do pavimento térreo nessa região, e aqui tiver uma caixa sifonada, né? Quando esse tubo, se esse tubo ele conduzir espuma e detergente, né? Esse efluente ele vai escoar, quando ele chegar aqui ele vai sofrer a turbulência, certo? A sobrepressão, e a pressão positiva vai expulsar essa espuma para fora aqui, ó, nesse ralo. Beleza? Então é isso que ocorre, certo? Aqui eu tenho como se fosse um tubo de ventilação de alívio dessa região de sobrepressão, certo? Então, esse tubo de ventilação, ele também sofre sobrepressão, certo? A espuma, ela pode subir nesse tubo 40 vezes o diâmetro dele. Então, você tem que conectar aí, né, uma tubulação depois dessa região aqui, ó. Você vai conectar a ventilação de algum ramal após a região de sobrepressão. Se você conectar a ventilação aqui, vai voltar a espuma para dentro da sua ventilação, certo? Então, é basicamente isso. Você deve observar essas regiões de sobrepressão. Essa região de sobrepressão também ocorre nos desvios horizontais. A norma diz que é 40 vezes o diâmetro a montante do desvio e 40 vezes o diâmetro a jusante do desvio. Ou seja, se você lá no seu trecho horizontal conectar qualquer tubulação aqui, vai voltar espuma também para cá. Perceba aqui, só vai voltar espuma se esse tubo conduzir espuma, beleza? Então você deve guardar isso aí na sua mente. Agora eu vou passar para vocês aí um vídeo que eu fiz aqui no apartamento da minha mãe, certo? Eu vou mostrar para vocês o fenômeno acontecendo do retorno de espuma, vou mostrar para vocês o porquê aconteceu esse fenômeno, certo? E aí a gente vai discutir algumas soluções. Então vem comigo. Então vamos analisar um exercício prático que na verdade é uma situação real que eu vou mostrar para vocês logo em sequência o experimento que eu fiz nessa instalação que você está vendo aí na tela, certo? Eu fiz um experimento e você vai ver, vai sair espuma aqui nessa caixa sifonada e espuma nessa caixa sifonada aqui também. Aqui o esquema é o seguinte, isso aqui, gente, é uma lavanderia, por incrível que pareça. Aqui eu tenho um tanque, deixa eu colocar aqui o 3D. Eu vou ter um tanque que vai desaguar nessa caixa sifonada, que vai ser conectada nessa outra caixa sifonada, que já é o box do banheiro aqui, que depois vai para a rede primária e segue destino para o tubo de queda, certo? Então, essa conexão é o seguinte, quando eu desago o sabão aqui do tanque, essa região aqui, ó, ela está em 25 centímetros do ponto que deságua sabão para essa caixa sifonada. Se eu fizer aqui 10 vezes 40, que é o diâmetro desse tubo, eu vou ter uma distância aqui de 400 milímetros, que é 0,4 metros. Ok? Então aqui eu estou em uma região de sobrepressão. Então nessa caixa sifonada vai voltar espuma, porque eu deveria estar com ela a uma distância maior. Na verdade, não é nem para você colocar a caixa sifonada recebendo tanque de lavar, beleza? Essa outra caixa sifonada aqui, que é a do box, eu vou ter a seguinte situação. Veio aqui da vertical, esse trecho aqui é todo um trecho de sobrepressão de 40 vezes o diâmetro, mudou para a horizontal, 10 vezes o diâmetro. Depois eu vou ter aqui uma mudança da horizontal para a horizontal. Então a figura da norma diz que quando eu tenho mudança de direção da horizontal para a horizontal, a zona de sobrepressão é 40 vezes o diâmetro a montante do desvio e a jusante do desvio, certo? Então, tudo isso aqui vai ser região de sobrepressão. Então, se eu tiver uma caixa sifonada dentro da zona de sobrepressão, a espuma também volta nessa caixa sifonada. Então, agora, para finalizar o entendimento, ok? Eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu fiz o experimento nessa instalação aqui. Antes de mostrar para vocês, eu vou só calcular aqui, ó. Certo? Eu tenho 86 centímetros de cota, esse diâmetro aqui é 50. Então a região de sobrepressão seria aqui 40 vezes 50, o que daria 2 metros. Então a gente vê que tudo isso aqui está na região de sobrepressão em função desse desvio horizontal aqui. Então volta espuma aqui, e é isso que a gente vai ver agora.